Pronto, vejam. Regência verbal não é um assunto difícil, certo? Que é o nosso assunto hoje. Mas também não é um assunto que é tipo, minha nossa, que fácil. Tá? Exige um pouquinho de atenção dos alunos. E quem vai fazer SSA 3, o assunto de regência verbal sempre vem com outro assunto que a gente vai ver na próxima aula, que é regência nominal, ou seja, regência verbo nominal, certo? Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre essa regência, vocês podem perguntar. A gente vai ter um exercício de fixação no final, né? Mas eu quero adiantar para vocês que, por exemplo, isso cai muito para a redação, competência 1, né, do Enem. Por quê, professor? Existem verbos que nós colocamos como verbo transitivo indireto, quando na verdade é verbo transitivo direto, e o contrário também, tá? Então, isso cai muito na competência 1, porque nós, professores, corretores de redação, leitores, ou até mesmo estudantes de letras, a gente avalia muito isso e é um dos assuntos que a gente vê logo no começo do curso. Então, quando vocês estiverem escrevendo alguma coisa que envolva verbo, prestem atenção no que vem após, tá? No sentido que vocês querem dar, na regência que vocês querem dar aquele verbo. Beleza, gente? Iniciando, né? O que é a regência verbal em si? A regência verbal é a parte da língua que vai se ocupar da relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e completam o sentido. Desculpa, gente, minha voz tá horrível. Então, assim, os verbos, tá, gente, são termos regentes e os objetos, que são diretos e indiretos, são termos regidos, tá? Professor, o que é termo regente e o que é termo regido? O termo regente é como se fosse... Vamos imaginar um carro, uma moto ou uma bicicleta, tá? Digamos que o verbo seja o guidão, a chave do carro e da moto, ou o freio, tá? E os termos regidos, né, são justamente o controle que você vai dar a essa moto, a essa bicicleta, a esse carro, tá? Então, por exemplo, se você for, sei lá, para Maracaípe, eita, boa, saudade. Se você for para Maracaípe, você vai tomar um sentido. Se você for para Porto de Galinhas, você vai tomar um outro sentido. Se você for para Maria Farinha, você vai tomar um outro sentido. Então, isso são os termos regidos. O termo regente, né, é aquilo que, como se fosse o pontapé para você caminhar, para você andar. Então, para o carro e para a moto, a chave girando lá na ignição. E para a bicicleta, você sentando no... Como é que se diz? Na sela. Entenderam? Então, o verbo, gente, é o que vai dar o sentido à frase e os termos regidos é o complemento desse verbo. Professor, existem algumas situações que o verbo, né, eles são complementados de forma errada por conta da norma coloquial. É normal isso acontecer, a gente se confundir? É muito normal, tá? Hoje eu trouxe alguns verbos. Alguns não, eu trouxe os principais verbos, certo? Para vocês entenderem que alguns verbos são transitivos diretos, outros são transitivos indiretos, e, né, existem verbos que podem assumir as duas funções. Ok, meus amores, vamos lá. Verbo assistir, tá? O verbo assistir, ele pode assumir tanto a função de verbo transitivo direto, né? Ou verbo transitivo indireto. Eu estou falando, gente, de verbo transitivo direto e indireto como um complemento do assunto, certo? Mas é só a questão da preposição ou não preposição, a regência verbal, ok? E aí é da parte dessa regência que se origina os verbos transitivos direto e indireto. Vamos lá. O verbo assistir com o sentido de ver, tá? Exige preposição. Não professor, mas a gente fala assistir o filme. Não, gente. Quando a gente assiste no sentido de ver, é assistir ao filme. Eu assisti ao filme e não assistir o filme. Certo? Por quê? Quando eu falo assistir o filme,
Quando você fala isso, você está dizendo... Sabe aqueles filmes negativos? Sabe os negativos? Quando você fala assistir o filme, você está assistindo aquilo. Esse é o sentido literal da frase. Quando você fala assistir ao filme, aí é o filme que você vê na tela, na televisão, do cinema, enfim. Entendem? Um outro sentido é o sentido de ajudar, de dar assistência. Esse não exige preposição, ok? O exemplo aí na frase. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Professor, tem alguma dica que eu posso aplicar para saber quando o verbo vai ter preposição ou não? Tem. No sentido de ver, você pode substituir assistirmos por vermos. E no sentido de ajudar, você pode substituir ajudar, ou ajudar, o verbo ajudar, por assistiu. Dependendo desse contexto, você vai saber se o verbo assistir vai ser transitivo direto ou transitivo indireto, ou se exige preposição ou não exige. E o último, né, é com o sentido de pertencer. Esse sentido de pertencer, gente, é justamente quando a gente fala do tipo, isso pertence a fulano. É um caso raro de acontecer nas frases, porém pode acontecer, tá? Então é melhor a gente prevenir do que remediar. Ok? Então, quando eu falar para vocês assim, assiste aos prejudicados o direito de indenização, você pode, né, justamente substituir o verbo assistir pelo verbo pertencer. Ok? Porque, por exemplo, se pertence a alguém. Então, pertence aos prejudicados. Se for assistir no sentido de ajudar, vai ser assistiu alguém. Entendem? E se for assistir no sentido de ver, vai ser assistir a alguma coisa. Beleza? Sempre façam essas perguntas para o verbo para ver qual o sentido que cabe, tá? Espera aí que minha mãe tá falando comigo. Pronto. Entenderam, gente? Então, tenham cuidado para não confundir o verbo assistir da norma padrão da norma coloquial, ok? Sempre quando você for colocar na sua redação, por exemplo, assistir no sentido de ajudar vai ser sem preposição. Agora, se for assistir no sentido de ver, vai ser com preposição. Beleza? Outro verbo que é fácil, né? Mas as pessoas erram também por conta da questão coloquial é o verbo chegar. Porque quem chega, chega a algum lugar. Certo? E muita gente fala chegar em algum lugar. O chegar em algum lugar é uma norma coloquial, ou seja, algo informal. Ok? Então, ó, quando a gente chega assim a algum lugar. Chegamos ao Amapá, chegamos a Paris, chegamos a, sei lá, a Roma, chegamos em São Paulo, tá? É coloquial, tá? Não esqueçam disso também. Por que que eu tô dando esses macetes para vocês, tá? O SSA, tá, gente? Principalmente o 3, ele preza muito por essas normas gramaticais, certo? Eu acho que a prova que mais cobra a gramática que eu já vi fora concurso é o SSA 3. Então, quando você sabe esses macetes, você não cai nas cascas de banana, tá? Porque o SSA, ele ama a casca de banana, principalmente em gramática, tá bom? Então, ó, não confundam o sentido coloquial com o sentido padrão da língua, tá? Existe o verbo custar. Quando existe o verbo custar no sentido de valor, de ser caro ou barato,
O verbo custar não exige preposição nesse sentido, tá bom? Agora, quando é no sentido de ser, como é que se diz? No sentido de perda, vamos dizer assim, de perda ou ganho, tá? Aí sim exige preposição. Aí vem a pergunta, né? Custou quanto? Quando a gente fala assim, custou quanto? Quanto, né? É um advérbio de quantidade, tá? Então o verbo custar não exige preposição, porque quanto é advérbio e não preposição. Agora, quando a gente pergunta, custou a alguém, custou a vida de alguém, esse a custou a alguma coisa. Custou a alguém. Entendem? Então, neste caso, né, no sentido de ser tipo, alguém perdeu ou alguém ganhou, aí sim o verbo vem com preposição. Beleza? O verbo obedecer é transitivo indireto, ou seja, sempre vai exigir preposição, tá? Mas, no nosso dia a dia, na linguagem coloquial, ele é utilizado como verbo transitivo direto, tá? Porque não se usa preposição logo na nossa linguagem coloquial, né? Então, quando a gente fala, a gente obedece a alguém, não obedece o alguém. Entenderam? Então, nesse caso, o verbo obedecer sempre vai ser transitivo indireto, logo exigindo preposição. Beleza? Vamos ver outro. Verbo proceder. O verbo proceder, gente, com o sentido de fundamento, tá? É verbo intransitivo. O verbo intransitivo é o quê? É um verbo que. Só um momento. Não precisa de complemento pós-verbo, tá? Com sentido de fundamento. O que é sentido de fundamento, professor? É quando você diz se está certo ou se está errado, tá? Procede ou não procede. Então, quando a gente fala assim, ó, esse seu comportamento não procede. Depois do verbo proceder, não tem nenhum complemento. Logo, isso é um verbo intransitivo. Entenderam? Só lembrar, verbo intransitivo é aquilo que o verbo não precisa de complemento após a aparição dele, tá? Ou ele sempre vai terminar a frase. E o verbo proceder no sentido de origem, tá? Exige sim preposição. O sentido de origem significa que, tipo, começou, né? Pode ser substituído por vendi situações passadas, ou então iniciou em situações passadas. Quando você substituir e ver que o verbo que você vai utilizar precisa de uma preposição, é porque o proceder, neste caso, tem um sentido de origem, beleza? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Falem aí no chat para mim, por favor. Beleza. É como eu falei, não é um assunto difícil, mas aí tem algumas casquinhas de banana. Ó, verbo visar. O verbo visar, né, com o sentido de objetivo, exige preposição. Como você fala assim, eu viso alguma coisa, né? Eu viso a algo, eu viso a alguma coisa. Então, ó, viso, sei lá,
Viso o sucesso. Não, desculpa. Visamos ao sucesso. Gente, também entra a questão da linguagem coloquial aí. Porque no nosso dia a dia a gente fala visamos o sucesso. Mas quem visa a alguma coisa. Certo? E visar no sentido de mirar, de botar os olhos, né? Não existe preposição. Do tipo, eu avistei, eu avistei a não sei quantos metros de distância. Eu a vi, né? Isso tudo significa visou. Eu visei Igor a 300 metros de distância. Se eu visei no sentido de mirar, visei alguém ou o quê? Beleza? O verbo esquecer. Verbo esquecer, quando ele não for na forma pronominal, certo? Ele é transitivo direto, ou seja, não vai exigir preposição. Porque quem esquece, esquece alguma coisa. Ou alguém, né? Mas na forma pronominal, deve ser usado com preposição. Professor, o que é forma pronominal? É quando pós-verbo, certo? Vai aparecer um pronome oblíquo átono, beleza? O me, o si, o ti, ok? Então, todas as vezes que você vê num texto ou numa frase, esqueci-me, esqueci-lhe, esqueci-lhe, ou coisas do tipo, quando tiver nessa questão, o verbo, ou desculpa, o verbo esquecer vai ser justamente transitivo indireto, tá? Não esqueçam disso. O verbo esquecer na forma pronominal, ok? Depois dele tem que ter uma preposição, tá bom? O verbo querer. Verbo querer com o sentido de desejar, de imposição de ordem, né? Não existe preposição, tá? Do tipo, eu quero viajar. Eu quero ficar aqui. Eu quero, sei lá, sair de casa. Porque quem quer, quer alguma coisa. Beleza? Já no sentido de estimar, do tipo assim, estimar, quando a gente fala, é gostar. Beleza? Quando você tem no sentido de estimar, exige preposição. Professor, qual o macete que a gente pode utilizar para entender essa questão? Faz assim, ó. Você pode pegar o querer e substituir assim. Eu gosto muito dos seus amigos. O dos é uma preposição no plural. Entenderam? Então, queria muito aos seus amigos. Gostei muito dos seus amigos. Então, aos e dos são preposições que estão no plural. Beleza? Então, esse é o sentido de estimar, ok? O verbo aspirar. O verbo aspirar, gente, com o sentido de absorver, de respirar, literalmente, tá? Não exige preposição, ok? Então, ó, quem aspira, aspira a alguma coisa ou a algum lugar. Então, aqui na frase, aspirei todo o escritório. Então, o O é um artigo definido no masculino. Logo, não é uma preposição. Logo, o verbo aspirar é verbo transitivo direto. Beleza? Agora, aspirar no sentido de pretender, de desejar, de almejar, sempre vai ter preposição. Porque pensem, quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, aspirei ao cargo de ministro. Entendeu? Boa tarde, Dan. Meu celular tá tocando.
Perdão, gente. Continuando, né? O verbo aspirar no sentido de pretender, de almejar, exige sim uma preposição, porque quem aspira, aspira a alguma coisa. Suave, bebês. Vamos lá. Verbo informar. O verbo informar, gente, ele sempre vai exigir dois complementos, tá bom? Sempre vai ter um complemento com preposição e o outro sem preposição. Ou seja, o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem informa, informa alguma coisa a alguém. Beleza? Então, ó, informei aos professores que a avó de fulana, né, morreu. Professor, isso é verbo transitivo direto e indireto? Não, porque isso é uma linguagem coloquial, tá? O certo seria informei aos professores, né? Oxe, que gente. Eu agora buguei, eu falei a frase certa. Ou eu falei, lembro não. Eu falei informei os professores ou informei aos professores? Ou eu não falei nada disso? Minha mente bugou aqui. Enfim. Então, informei. Eu conheço esse meme, viu, Gabriel? Conheço. Ó, quando a gente fala assim, informei os professores, né, que a avó de fulana morreu. Então tá errado, tá? No caso seria informei aos professores que a avó de fulana morreu. Entendeu? Então, o verbo informar sempre vai ter esses dois complementos, tá? Um com preposição e o outro sem preposição. Ok? O verbo ir sempre ele vai ser transitivo e indireto, ou seja, vai ter uma preposição, ok? Então, ó, se eu vou a algum lugar. Existe até uma regrinha muito besta para isso, quando eu vou a. Quando eu venho, craseio a. Então, ó, vou a Paris, volto de Paris. Não tem crase, eu vou a Paris. Vou a Lisboa, volto de Lisboa. Também não tem crase. Agora, vou à cidade, voltei da cidade. Então, o voar cidade tem crase. Acho que essa é a regra mais clássica, né? De crase, é uma regra mais clássica de preposição, enfim. Botei crase, não tinha nada a ver. É isso, a vida é isso. Verbo implicar. O verbo implicar, né, com o sentido de consequência, não tem preposição, tá? Então, do tipo assim, quem implica, ou se implica, implica em alguma coisa. Esse em alguma coisa é uma preposição, tá? Mas isso a gente faz de forma coloquial. Porém, quando a gente vê o sentido da frase, né, a gente pode substituir, por exemplo, o implicará, o verbo implicar, por o seu pedido terá como consequência, entenderam? Se você substituir e tiver o sentido, né, esse sentido é um verbo transitivo direto. Agora, com o sentido de reclamar, de embirrar, né, como alguém chama, é um verbo que a gente mal escuta aqui. É verbo transitivo indireto, tá? Porque exige preposição. Porque se implica, implica com alguma coisa. Beleza? Verbo morar. O verbo morar vai ser regido pela preposição em ou no. Beleza? Só ver um negócio aqui. Então, ó.
mora no fim da rua. Se eu moro em algum lugar. Moro em Paris. Então, em é uma preposição, beleza? O verbo namorar, por exemplo, também, é verbo transitivo direto. Mas as pessoas, né, na linguagem coloquial, sempre usam, né, com o verbo seguido de preposição. Do tipo, namorou a Maria durante anos. Tá errado, professor? Não, porque é uma linguagem coloquial, é uma variante linguística. Mas o certo é que o verbo namorar é transitivo direto. Então, namorou Maria durante anos. O verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto, porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Entendeu? Esse a outra seria uma preposição. Então, eu prefiro carne, carne é substantivo, a peixe. O a aqui, né? Funciona como um artigo, professor? Não, funciona como uma preposição. É um objeto indireto. Tenham cuidado com esse verbo preferir, porque ele é bem traiçoeiro, tá? Em algumas questões. Ele é bem traiçoeiro mesmo, certo? Então tenham cuidado quando vocês estiverem estudando e pegar alguma questão do tipo, para vocês não caírem na casca de banana, beleza? A aula da gente hoje é bem rápida. Daqui a pouco acaba. Ó, o verbo chamar é o último verbo, tá? Da regência verbal. Com o sentido de chamar alguém, certo? Não existe complemento com preposição. Aqui em Pernambuco, a gente fala assim, ei, pô, chama Pedro. Tá ligado? De toda forma, não está exigindo o complemento com preposição. Então, esse verbo de chamar, de convocar alguém, né, sempre vai aparecer como artigo definido masculino ou feminino. Ou, no caso aqui, né, da nossa linguagem, não aparece complemento. Ou, não aparece, como é que se diz? Artigo, tá? Agora, com o sentido de apelidar, tenham cuidado, tá? Porque o sentido de apelidar pode ter complemento com preposição e sem preposição. Vamos lá. Quando eu falo assim, ó, chamou João de Mauricinho. Isso é um sentido com preposição, porque eu chamei alguém de alguma coisa. Chamou ao João de Mauricinho. Tem duas preposições, certo? Quando eu falo chamou ao João Mauricinho, é justamente que eu chamei a alguém e chamou João Mauricinho. Neste caso, João Mauricinho atua como um nome e sobrenome. Aí não exige preposição. Beleza? Gente, essa foi a teoria. Vocês viram muito rápida a teoria de regência verbal. Alguém tem alguma dúvida antes de partir para o exercício? Podem falar no chat. Beleza. Eu fico perguntando isso a vocês, se vocês entenderam, porque, minha gente, sério, eu consigo fazer uma aula tão óbvia de português que eu acho que eu fico, meu Deus, será que eu fico... Será que eu sou um mau professor? Às vezes eu penso isso. É só um desabafo que eu tenho com vocês. Porque eu entendo português e eu procuro transmitir isso da melhor forma possível para os meus alunos. Porque, gente, não tem necessidade de complicar. Sabe, português. Você entendendo a teoria, você consegue desenrolar muito bem a prática.
Claro que a prática vai ser mais difícil que a teoria, porque a teoria exige que você saiba, exige que você tenha uma base para quando você entrar na prática, você trabalhar com as possibilidades. Por isso que sempre dizem, né, que o exercício é sempre mais difícil que a teoria. Mas eu fico, meu Deus, tão fácil. E como chega nos exercícios, todo mundo erra. Mas vamos lá. Primeira questão. A regência verbal está errada em que frase? Na letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que é que vocês acham? Essa tá fácil. Diga para vocês, quando for olhar cada verbo, né, das alternativas, olhem, né, como é que o verbo está conjugado e olhem o que tem pós-verbo. E façam sempre a pergunta. Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que na frase tem assim: eu, sei lá, eu passei no Enem. Se eu passei em algum lugar. Então, o verbo passar é verbo transitivo indireto, porque vai precisar de um complemento com preposição. Sempre façam essas perguntas na hora dos verbos que vocês acertam. E aí? O que é que vocês acham? A, B, C, D ou E? Igor respondeu letra E. Alguém mais? Dan respondeu letra E também. Quem mais? Thalita, letra E também. Alguém mais vai responder? A gente vai analisar alternativa a alternativa. Acho que não, né? Vamos lá. Letra A. Esqueceu-se do endereço. Verbo esquecer está na forma pronominal, porque tem um pronome oblíquo-átono. Se tem uma forma pronominal, ele tem que vir regido de preposição. Logo, tem o do endereço, o do é uma preposição, então a regência verbal aí está correta. Thalita ficou na dúvida entre B e E. Vamos analisar a letra B? Não simpatizei com ele. Se eu simpatizo com alguém. Com é uma preposição. Logo, o verbo simpatizar é verbo transitivo indireto, ou seja, o complemento dele tem que ser com preposição. Então, a regência está certa. Entendeu, Thalita? Entendi. Beleza. Letra C. O filme a que assistimos foi ótimo. Se eu assisti um filme, eu vi. Então, assistir no sentido de ver tem preposição. Então, se eu assisti a alguma coisa. O filme a que assistimos foi ótimo. Será? O que é que vocês acham? Lancei a dúvida e saí correndo. Jeff acha que está errado. Por quê, Jeff? Igor acha que está certo. Por quê, Igor?
Cadê as justificativas? Thalita, acho que não precisava dessa preposição, não por conta do foi. Vamos lá. Vamos pegar esse a e vamos substituir por em. Vamos lá. O filme em que assistimos foi ótimo. Fez sentido? Massa. Vamos botar agora a ordem invertida da frase. Assistimos a um filme que foi ótimo. Fez sentido? Sim. Então, gente, e pode ser substituído por a qual? Exatamente isso, Igor. Essa frase ela tá correta, gente, porque ela está na ordem inversa, tá? Se você organizar a frase, assistimos a um filme que foi ótimo. Vai ter sentido, ou seja, se assistir no sentido de ver, sempre vai precisar de uma preposição. Então, esse aqui pode ser substituído por a qual, esse aqui pode ser substituído o filme que... deixa eu pensar aqui. Ou pode ser substituído pela ordem, né, que eu falei. O filme, ou assistimos a um filme que foi ótimo. Beleza? Esse O aí, ele só está, gente, aparecendo porque a frase ela está na ordem inversa, tá? Então eu não posso botar assim, filme aqui assistimos foi ótimo. Então eu tenho que botar um artigo. Beleza? Letra D. Faltou-me completar aquela página. Faltou-me. Essa é outra casca de banana. Por quê, professor? O senhor tinha dito que os verbos que são pronominais, né, são verbos que exigem, né, preposição. Mas aqui está aparecendo uma locução verbal. Faltou-me completar. Não sei se vocês lembram que na locução verbal vai existir um verbo auxiliar e o verbo principal. Não é isso? No verbo principal, que é completar, ele não precisa de complemento. Porque se eu completo alguma coisa. Então, eu completei aquela página. Aquela é pronome, logo, o verbo completar é transitivo direto. Vocês estão entendendo quando eu quero dizer assim? Estudem os verbos porque tem a casca de banana. É isso que o SSA adora fazer. E aí, para quem não conhece, né, esse macete de fazer pergunta e do tipo analisar o verbo, aliás, analisar o complemento pós-verbo, acaba se ferrando na prova do SSA. E a letra E. Aspiro um alto cargo político. Se eu aspiro no sentido de almejar, eu preciso de um complemento com preposição. Não é preposição, é um numeral. Então, a regência verbal, ela está incorreta na letra E. O certo seria, aspiro a um alto cargo político. Entenderam, minha gente? Como eu tinha falado no início, o assunto de regência verbal, ele não é difícil, mas você precisa ter esse conhecimento, esse macete, né? De fazer a pergunta ao verbo, de analisar o complemento pós-verbo, beleza? Vamos para a segunda questão. Ó, uma questão da FUVEST. É outra que adora brincar com português. Indique
A alternativa correta. Letra A. Preferia brincar do que trabalhar. Letra B. Preferia mais brincar a trabalhar. Letra C. Preferia brincar a trabalhar. Letra D. Preferia brincar a trabalhar com crase. Ou letra E. Preferia mais brincar que trabalhar. E aí? Essa é boa, essa é boa. Se você odeia a gramática, você me odeia, Dan? Thalita disse que é letra D. Bora ver. Gosto de redação, compensa. Olha, Dan, compensa em partes. Não compensa 100%, mas compensa. Thalita, por que é que você acha que é letra D? E quem mais? Vamos lá, gente, respondam. Acho que deu A, porém não sei. Dan, dan, dan. Jeff acha que é C. Explicar é o problema. Mas eu acho que eu sei, Thalito, por que você colocou letra D. Veja se eu estou certo. Se eu estou certo, né? Segunda regra, que a gente acabou de ver, quando eu prefiro uma coisa a outra, né? Esse a é uma preposição, logo vem crase, porque a craseada é preposição. Não foi isso? Entendi. E Jeff acha que é a letra C porque eu prefiro uma coisa a outra. Não é isso, Jeff? Beleza. Bora analisar. Letra A. Preferia brincar do que trabalhar. A primeira coisa que você precisa lembrar da regra, né, do verbo preferir. Vamos voltar. Ó, o verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. Assim, prefiro uma coisa a outra. Beleza? Então, se eu prefiro uma coisa a outra, a única alternativa que é a correta é a letra C. Prefiro brincar a trabalhar. Por quê? Quando eu falo assim, ó, na letra A, tá? Preferia brincar do que trabalhar. Eu prefiro uma coisa a outra. Mas sendo que eu estou utilizando como um complemento uma preposição e um pronome relativo. Então, não faz sentido. A regra do verbo preferir é: se eu prefiro uma coisa a outra.
uma coisa seria o complemento direto e a outra seria o complemento indireto. Então, a resposta certa é a letra C, entendeu? Então, tipo, por exemplo, na letra A, o do que trabalhar, né? É, não existe essa complementação. Tem que ser prefiro brincar em vez de trabalhar. Entendem? Então, na regra do verbo preferir, sempre vai ser uma coisa a outra. Tá bom? Vamos ver agora a última questão do dia, também da FUVEST. Aí agora eu quero que vocês me informem qual é que está certa. Essa é a última da noite, para fechar com chave de ouro. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Que dúvida cruel. Estou entre C e E. Gente, a C eu acabei de explicar. Se eu prefiro uma coisa a outra. Esse a já assume preposição. Não pode aparecer outra coisa, tem que aparecer o a. É porque vocês estão acostumados com a linguagem coloquial. Na linguagem coloquial, de fato, a gente prefere uma coisa do que outra. Bora analisar. Letra A. Não tenho dúvidas de que ele vencerá. O verbo ter precisa de um complemento. Logo, dúvidas. Dúvidas é um advérbio. Entendem? Não, minto. É um adjetivo ou um advérbio? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? O professor de português às vezes esquece as coisas. Peraí. É. Dúvida é advérbio. Então, se eu tenho alguma coisa. Logo, eu tenho dúvidas. Então, precisa de um complemento. Então, tá ok. Será? O que é que vocês acham? Eu posso pegar vocês na casca de banana, viu?
Ó, quando a gente fala não tenho dúvidas que ele vencerá, tá errado por quê, professor? Por quê? Se eu não tenho dúvidas de alguma coisa. Então, não tenho dúvidas de que ele vencerá. Então, por isso que a letra A está errada. Letra B. O escravo ama e obedece a seu senhor. Por que está errado? Porque quem obedece, obedece a alguém. E se é senhor, não é a senhor, é ao senhor. Beleza? Letra C. Prefiro estudar de que trabalhar. Tá errado por quê? Se eu prefiro uma coisa a outra. Beleza? Letra D. O livro que te referes é célebre. Se eu me refiro eu me refiro a alguma coisa. Então, o certo seria o livro a qual, aliás, o livro o qual te referes é célebre, tá? Então, se eu estou me referindo, eu me refiro a alguma coisa. Eu estou me referindo ao livro. Então, a ordem seria assim: o livro a qual te referes é célebre. E a letra E, se lhe disserem que não respeito, enganaram-no. É a correta. Entendeu? E é isto, gente. Temos alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Massa.